Os condensadores são equipamentos destinados à transferência de calor entre um fluido frio e um fluido quente, tá? Então, ó, eu trouxe aqui uma figura de um condensador multitubular, tá? Você pode ver ó, quanta entrada de tubos aqui. Dentro desses tubos, nós temos o nosso fluido refrigerante passando, e aqui ó, tem entrada de água e saída de água. Então, essa água vai fazer o condicionamento do nosso sistema, tá? Vai resfriar o nosso fluido refrigerante que passa dentro dessa tubulação aqui, geralmente de cobre, tá? Para vocês verem aqui mais esquematicamente, nós temos então a entrada do fluido dentro de um tubo, tá? E a entrada do nosso elemento que vai fazer o resfriamento. Então ele entra quente e conforme vai fazendo o resfriamento no tubo, vai sair o fluido, tá? Ele vai sair mais condicionado para o nosso sistema. Temos a carcaça e aqui sai o calor, tá bom? Vamos prosseguir? Já vimos aí quais são os conceitos. E prosseguindo, temos, para se determinar a área de um condensador, é necessário conhecer a transferência de calor entre os fluidos quente e os fluidos frio, tá? Então temos a água, tá? O escoamento de água e aqui a espessura do tubo. Então, ó, aqui temos o nosso refrigerante. Então, veja bem, temos uma diferença de temperatura TI, que faz condução... Ó, aqui é importante, hein? Temos a temperatura TI, que é a temperatura da água. E a temperatura TSI é a temperatura de superfície que essa água está dando aqui na parede do nosso tubo, tá? E aqui o TSE, que é a temperatura do refrigerante, tá bom? Isso é muito importante. Por que isso aqui é importante? Por que isso aqui é importante? Entrada, transferência de calor entre fluido quente e frio. Isso é importante, aluno, porque ela vai relacionar diretamente com o coeficiente global de transferência de calor, o UE, tá? Além disso, por que é importante também? Porque nós temos uma relação entre a área de transferência de calor e com a diferença de temperatura entre correntes. O que isso quer dizer? Entre esses elementos aqui, tá? A temperatura do fluido e do refrigerante. No caso da nossa aula prática, nós não vamos estar utilizando trocadores de calor a água. Nós estamos utilizando um trocador de calor a ar, tá bom? Você deve se lembrar aí da bancada do kit de refrigeração, tá? Então, ó, vamos lá. Falando aí da área de trocador de calor, se lembra aí da sua aula teórica, tá? Da sua teleaula? Nós vamos pegar aqui um exemplo de um trocador de calor do tipo casca e tubo, tá? Que é igual aquele trocador de calor que o professor trouxe há pouco no nosso sistema, tá? No condicionamento ali, algumas transparências atrás. Então, temos aqui a seção transversal de um daqueles condensadores, e o que acontece? Para eu determinar o N, tá? O Enão aqui, o N maiúsculo, não é simplesmente somar o número de tubos. Eu tenho que fazer uma somatória dos tubos na vertical, tá? Que é 1, 2, 3, mais 5, mais 6, mais 6, mais 6, mais 4. Então eu faço essa somatória e divido pelo quê? Pelo número de colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser o total de tubos dividido pelo número de colunas, que aqui no caso é 6, tá? Por que isso é importante? Você vai ver mais adiante que esse N ele contribui diretamente para a troca de calor. Voltando aqui para o quadro, o professor já adiantou, né? Mas vamos fazer ela primeiro então, ó. Primeiro, tem a diferença de temperatura, ó, que pode ser representada pela média logarítmica de temperatura, que é o TML, tá? Então aqui no TML nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar nós vamos fazer aqui, ó, uma média logarítmica, tá? O LN é um logaritmo nepteriano, tá bom? Então aqui nós conseguimos utilizar, ó, uma temperatura de entrada do fluido no resfriador, que é o TEF. Nós conseguimos utilizar o TC, ó, o nosso TC vai ser a temperatura de condensação do nosso fluido refrigerante. E o TSF, tá? Que é utilizado aqui em ambas as equações, o TSF vai ser a saída do fluido de resfriamento. No caso, como estamos utilizando um trocador de calor, é refrigerado a ar, tá? Então estamos utilizando a ar. O TSF, o TEF, ele é relacionado ao ar, tá bom? Então, ó, para estimar a taxa de transferência de calor, nós temos o coeficiente global externo, a área externa e
essa variação de temperatura corrigida, tá bom? O ΔT TML. Agora, voltando aqui, ó, professor, nós não estamos falando de convecção forçada por ar, não é um condensador forçado a ar. Tá? Então, nós temos que determinar a vazão volumétrica de ar no ventilador do condensador. Temos o quê? A vazão volumétrica do nosso ventilador, que nós vamos até utilizar aqui na nossa aula prática, você pode determinar por quê? Pelo que, né? Temos o diâmetro da nossa ventoinha. Você vai conseguir verificar aí no motor que está fazendo essa rotação, qual que é a rotação por minuto que ele está trabalhando, e também a área, tá? Sendo a área aqui, a área transversal do ventilador, tá bom? E agora, isso vai nos dar em metros cúbicos, então temos um volume que está sendo inserido aí em 1 minuto, tá? Então temos um volume em metros cúbicos inseridos em minutos. Mas eu quero trabalhar aqui em segundos. Por quê? Porque a minha intenção é determinar a velocidade média do ar, que geralmente, velocidade é o quê? É metros por segundo. Então, ó, se eu fazer a divisão aqui por 60, nós conseguimos determinar em metros cúbicos por segundo. Agora, esse é o volume. Como é que eu consigo determinar a velocidade média do ar? Tá? Aqui em metro por minuto, vai me dar, é só eu não multiplicar a área, tá? É só eu fazer o diâmetro vezes a rotação. E a velocidade média do ar em metros por segundo? É fazer a mesma transferência ali, tá? A mesma conversão. Multiplicar, dividir por 60, perdão. Tá? Então, ó, aqui nós temos a taxa de transferência de calor, o nosso Q, que vai multiplicar a vazão máxima de calor, a vazão de ar, que multiplica o coeficiente específico do ar, tudo isso multiplicado por uma diferença de temperatura. O que é essa temperatura aqui? É a saída e a entrada da temperatura do ar que esse ventilador está jogando. Tá, ó. Vamos fazer um desenho aqui? Temos aqui o nosso condensador, tá? Condensador. E aqui nós temos o nosso ventilador. Aqui eu tenho a minha temperatura de entrada, TF. Tá? TF. E aqui, ó, na hora que o vento passa por aqui, na saída aqui, ó, eu vou ter o TSF, que é a temperatura que esse condensador, que esse ar está saindo depois de resfriar o condensador, tá bom? Então vamos prosseguir aqui, ó, que nós já falamos. E agora, tem um conceito muito importante, que é o conceito de coeficiente global, tá? Mas o que é isso? Temos que o coeficiente global, tá, ó, um condensador novo deve levar em conta a deposição de impurezas ao longo do tempo de uso, o que afetará o coeficiente global de transferência externa, tá? O que é esse coeficiente global? Ele pega todos os nossos elementos, todos os nossos coeficientes de troca de calor, ó, do condensador, do nosso, ó, aqui é na temperatura de condensação, aqui é o do nosso ventilador interno, tá? Aqui, ó, coeficiente de incrustação, tá? Então ele relaciona todos os coeficientes de transferência de calor e faz um coeficiente global, tá? O que nós consideramos aqui, ó, como valor de impurezas ao longo do tempo, tá? A incrustação que atinge esse elemento, nós podemos considerar 1 sobre HFI igual a 0,00176 metro quadrado Kelvin por watts, tá bom? Então, esse valor, ele é especificado aqui para a água, tá? Um condensador para a água. Temos também o que ele vai relacionar, ó? Temos que o coeficiente global externo, tá? Que é o UE, ele vai relacionar o coeficiente de calor na condensação na superfície externa de tubos horizontais, tá bom? Aqui, ó, aqui eu tenho uma relação da espessura da parede do meu tubo, que é o X, pelo coeficiente de resistividade do material, tá? Então é importante você saber qual o material que você está utilizando, tá bom? No nosso caso aqui da bancada é o cobre. Ó, então, nós já temos a espessura e uma coeficiente de resistividade do cobre. Aqui nós devemos, então, acessar algumas tabelas que vai nos dar esses valores, tá? O que são essas áreas? As áreas são a área externa e a área média da seção transversal do tubo. Mas, professor, o que é a área média da seção transversal? Ó, imagina lá comigo. Nós temos aqui, ó, a área externa do tubo de cobre. E aí, concorda comigo que ele tem uma espessura, que é a espessura X?
Uma parede? Então temos aqui, ó, a parede. O que é a área média? Vai ser como se você pegasse o diâmetro externo mais o diâmetro interno e dividir por 2. Onde que vai dar isso aqui? Ele vai dar bem aqui no centro, tal. É a área média desse tubo. E é por meio desse diâmetro, tá? Esse diâmetro médio aqui, que você vai conseguir calcular a área média. Uma seção transversal circular, então, πr ao quadrado. Beleza? Dividido por 2. Então vamos lá, ó. Temos aqui a nossa seção transversal, calculamos aqui a área média. Temos também, ó, outros elementos importantíssimos para o nosso sistema. Nós conseguimos determinar, ó, a área interna, o AI, tá bom? O HFI, 1 sobre HFI, nós sabemos que é esse valor aqui, o coeficiente de incrustação. Tá? O AE, nós já determinamos que é a área externa. E o que é o HI, professor? O que é o HI? É o coeficiente de transferência de calor do ar. Tá? Então, esse aqui nos dá do fluido refrigerante e esse aqui nos dá do ar, tá bom? E como é que eu calculo esses coeficientes de transferência de calor? Nós temos aqui, ó, que as constantes de transferência de calor para o condensador, tá, do lado do refrigerante, que é essa aqui, vai ser 0,725, que vai multiplicar, ó, aqui nós temos viscosidade dinâmica, nós temos o N, lembra do N, que é dado lá pela área do condensador? Nós temos a variação de temperatura de entrada e saída do fluido refrigerante e o diâmetro do tubo. Aqui em cima, ó, é a densidade do fluido refrigerante ao quadrado. Temos também, o que é esse HLV? O HLV, aluno, ele é o vapor, tá? A entalpia de vapor na temperatura de condensação, tá bom? HLV. E temos aqui o K, que nada mais é do que a resistividade de transferência de calor aí do nosso fluido refrigerante. E onde é que você pega isso? Onde é que conseguimos esses valores? São tabelados, tá bom? O que é o HI? O HI é a transferência de calor, tá? A constante de transferência de calor do ar. Então temos aqui, ó, nessa equação, tudo que você inserir aqui deve ser referente ao ar. E tudo que você inserir aqui em cima é referente ao fluido refrigerante. Então temos 0,23, que multiplica o coeficiente de resistividade de transferência de calor do ar, o diâmetro do ventilador, aí temos aqui, ó, a vazão, a velocidade média de ar, o diâmetro do ventilador, a densidade e a viscosidade dinâmica do ar, calor específico do ar, e aqui novamente repetimos a viscosidade e o coeficiente de resistividade, tá? Então, ó, novamente, precisamos de uma tabela com as propriedades termofísicas do ar e do fluido refrigerante. Aqui na bancada, o fluido refrigerante utilizado é o R134A. E agora, como que nós conseguimos ver a rejeição de calor no condensador? O calor rejeitado no condensador, ele vai ser uma relação de rejeição de calor vezes esse TCAE. Tá? O que ele nos fala? Ele é a taxa de calor absorvido no evaporador. Tá? Então, ó, temos que a temperatura de condensação depende do tipo de compressor e da temperatura de evaporação. Tá? Aqui, ó, temos essa relação de rejeição de calor para fluidos R12 e R22. Tá? Então, não é a mesma utilização aí da nossa bancada, tá bom? Com isso, nós podemos pegar aqui, ó, por exemplo, com uma temperatura de condensação de 40 graus, eu consigo determinar, ó, eu sei qual que é o meu compressor. Digamos que estou usando um compressor hermético, tá? Temos aqui o compressor hermético, rebato para cá, já consigo achar o meu coeficiente, tá? Então, ó, a nossa aula prática vai ser a verificação das variáveis envolvidas no resfriamento do condensador, tá bom? O que nós vamos usar? Vamos usar o kit de montagem, tá, de sistema de refrigeração, que nós já utilizamos ele na segunda aula prática. Vamos utilizar um termômetro eletrônico, pode ser um digital também, desde que você consiga captar a variação de temperatura no interior da câmara, tá? No interior da câmara de acrílico, assim como foi feito na teleaula, na aula prática 2, e também a temperatura de saída do seu ar, tá? Após resfriar o seu condensador. Além disso, o que nós vamos utilizar? Novamente, o software exclusivo do kit de refrigeração. E agora, aluno, ó, nós temos o paquímetro para determinar a espessura
do acrílico, que você já deve ter anotado, e também por meio dele nós vamos fazer o quê? Determinar o diâmetro da tubulação que está fazendo a troca de calor, tá? Que é o quê? O diâmetro do tubo de cobre dentro do condensador. Só que é importante a gente saber o diâmetro interno também, tá? Então, temos que medi-lo, o externo e o interno. Além disso, temos uma régua. Para que a régua, professor? Para nós determinarmos o diâmetro da ventoinha, tá? Que está fazendo essa convecção no nosso sistema. Quer ver, ó? Vamos ver aqui na nossa bancada? O que nós vamos fazer? Nós temos, ó, que verificar todos os elementos. Então, temos os tubos de cobre, tá? Temos a entrada de fluido refrigerante aquecido, tal. Temos aqui as tubulações a frio, tá bom? Então, aqui na nossa bancada de refrigeração, que você já conhece, temos a câmara que vai ser resfriada. Aqui, ó, você deve medir o ar que vai estar saindo por aqui. Aqui, ó, a nossa ventoinha, você deve pegar o diâmetro dessa ventoinha. E aqui, não sei se vocês conseguem identificar, ó, tem uma etiqueta. Nessa etiqueta, você consegue pegar o quê? O RPM desse ventilador, tá? Dessa ventoinha. Prosseguindo, ó, temos aqui novamente uma tela que vai nos mostrar as temperaturas que vamos estar calculando, tá? Ó, no interior da câmara, no ambiente externo, entrada, saída do compressor, tá? A externa do compressor. Também é importante pegar aqui, ó, vai ser a temperatura do fluido refrigerante, tá bom? Também temos a entrada do evaporador, a saída do evaporador, a externa do evaporador. Tá? Então, todos esses elementos vão ser importantíssimos para nós realizarmos a nossa aula prática. O que mais, professor? Ó, agora sim, os procedimentos. Nós vimos os materiais, agora nós vamos ver os procedimentos. Utilize a câmara de acrílico como sistema de condicionamento de ar, mantendo a temperatura interna 15, 20 e 25 graus. Vocês vão ver que, dependendo da temperatura ambiente, você não vai conseguir fazer toda essa verificação, tá bom? Mas não tem problema. O importante é que você consiga repetir esses experimentos com alguma temperatura, mesmo que não seja dessas temperaturas, não tem problema, tá? O importante é você saber fazer a determinação do coeficiente global. Depois, vamos verificar a disposição e quantos tubos tem o condensador resfriado a ar, porque nós precisamos calcular o nosso N. E, além disso, nós devemos fazer o quê? Instalar um termômetro eletrônico do outro lado do condensador, isto é, na saída do ar para medir a temperatura de saída. Então, veja bem, ó, aqui nessa imagem, nós temos o ar passando, tá? Então, aqui tem o ar passando. E bem aqui você deve medir a temperatura de saída do ar, tá? Por que isso é importante? Porque a temperatura de entrada, ó, a temperatura de entrada do ar vai ser igual, a temperatura de entrada do ar é igual à temperatura ambiente. Agora o que acontece? Aqui no nosso condensador, se nós estamos fazendo troca de calor no condensador e o condensador precisa ser resfriado, quer dizer que esse ar vai aquecer, não? Então temos aqui que essa temperatura de saída do ar vai ser diferente da temperatura de entrada, tá? Então é importante que nós conseguimos determinar isso, de modo que seja possível fazer a nossa aula prática, tá? Recorde aí das equações, nós precisamos utilizar essa saída, então é importantíssimo fazer essa medição, tá? E aqui, ó, aqui eu trouxe uma tabela que é para você tomar nota dos elementos, tá? Então aqui, ó, vamos dividir em 3 temperaturas distintas, vamos calcular. Na hora que você conseguir condicionar, dependendo dos parâmetros que você está utilizando, pega a temperatura da câmara de acrílico, a da saída do ar ali no nosso condensador, tá? Quando acaba de sair o ar do condensador, você já mede a temperatura de entrada no condensador e a temperatura de saída do condensador. E aqui o ΔT, ó, é A menos B, ó. Beleza? A menos B você já determina, já anota aqui, ó, de forma a facilitar os seus cálculos. Além disso, o que mais você precisa saber? O material do tubo de refrigeração. Então, na sua bancada, você deve verificar qual o material que é, tá? Determina também com o paquímetro o diâmetro interno do tubo e o externo. Estamos aqui novamente no laboratório para mais uma aula da disciplina de refrigeração, ar-condicionado e ventilação. Tá? Então, vamos começar a nossa terceira aula prática. Nelas, o que vamos fazer? Vamos utilizar o kit de refrigeração, que você já conhece, para tentar determinar o nosso coeficiente global de transferência de calor. Então, vamos conhecer um pouquinho mais de perto a nossa bancada. Então, alunos, olhando aqui mais aproximado a nossa bancada de refrigeração, vemos que temos a nossa unidade condensador, o nosso condensador, com seus respectivos manômetros
tá, de entrada e saída. Também temos a nossa unidade evaporadora ali na região inferior, com os manômetros de entrada e saída. Veja também, temos a ventoinha do condensador e ali na parte de baixo também há uma ventoinha no evaporador, tá bom? Por que o professor está falando da ventoinha? Porque nessa prática você vai precisar saber, aqui pela especificação da sua ventoinha, qual que é a rotação dela, tá? Então, por exemplo, olhando aqui a configuração do ventilador do condensador, ela está no máximo. Então eu sei que ela vai operar com a velocidade máxima de rotação aqui, tá? Aqui no meu caso, esse ventilador, essa ventoinha vai operar em 1550 RPM, tá bom? Também temos que determinar o diâmetro dessa ventoinha, tá? De modo a compreender qual vai ser a vazão volumétrica de ar que está sendo jogada aqui no nosso condensador, para a gente poder determinar a convecção forçada aqui desse ar, tá? Falando aqui do condensador ainda, veja bem, sabemos que esses elementos de vermelho e azul são cobre, material de cobre. E a interna do condensador também é de cobre, tá? Então o que é importante aqui nesse momento? É identificar a geometria e a disposição da tubulação de cobre de modo a conseguir encontrar a área desse condensador, tá? Recorde aí da nossa aula teórica, que lá nós falamos sobre isso. Então, para a gente fazer isso, o que é preciso? É preciso saber o diâmetro interno dessa tubulação. Mas, veja bem, como que vamos fazer essa medida? Nós podemos pegar um paquímetro e fazer a medida externa dessa tubulação de cobre e, posteriormente, procurar num catálogo de algum fabricante a relação da parede dessa tubulação. Ou até mesmo, nesse catálogo, pode ser que você já encontre o diâmetro interno dessa tubulação, tá bom? Então, com isso, você consegue determinar esse diâmetro. E por que é importante? Ele vai ser utilizado aí nos cálculos, tá? Para poder determinar a área do nosso condensador. Veja bem, você também deve contar quantas passadas de tubos de cobre que temos aqui no condensador, tá bom? Feito isso, o que mais que temos de importante aqui na nossa bancada? Temos a câmara de refrigeração, tá? E dessa vez, nessa aula prática, o que vai ser colocado aqui dentro? O termômetro. Aqui dentro da câmara de refrigeração, nós iremos inserir um termômetro eletrônico, ou até mesmo digital, imediatamente na saída do ar, tá? De forma que nós conseguimos anotar, tomar nota da temperatura de saída, que vai ser da saída de ar que está tendo diretamente da câmara, da ventoinha, tá bom? Porque o que acontece? Quando esse ar entra em contato do ambiente da câmara, ele tem a tendência a entrar em equilíbrio térmico, tá? Então, o que isso quer dizer? Temos uma temperatura mais alta e uma temperatura mais baixa. Como que atingimos esse equilíbrio térmico? A temperatura mais baixa tende a encontrar uma média junto com a temperatura mais alta, tá? Então, é importante nós sabermos qual é a temperatura exata que está saindo dessa nossa ventoinha que está jogando aqui dentro da nossa câmara de acrílico, tá bom? Agora, com o termopar que temos dentro da câmara de refrigeração do nosso acrílico, nós vamos conseguir determinar a temperatura interna dessa região, tá? Então, temos aqui dois pontos importantes que devemos anotar na hora de fazer a aula prática, tá? Então, preste bem atenção. Quando você atingir os parâmetros que é necessário para dessa aula prática, os parâmetros de controle de temperatura que você vai selecionar no software dessa bancada, quando você chegar nesse momento, você deve tomar nota, então, da temperatura interna da câmara de acrílico e da temperatura imediatamente na saída da ventilação, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no nosso software? Estamos aqui com o software da bancada, tá? Ele já está aberto. E, novamente, temos ele com todos os sensores que precisamos verificar para o nosso experimento, tá bom? Então, como que funciona? Você já deve ter salvo o seu layout da outra aula, você simplesmente abre ele, tá? O que acontece? Temos que configurar ele novamente aqui para o sistema, tá? Nas opções de sistema, 300 milissegundos de padrão. Selecionamos a unidade de medida de pressão que iremos utilizar e a nossa porta de comunicação, que no caso é a COM3. Então, aplicamos e damos OK. Pronto. Agora nós já podemos começar a mexer no nosso sistema, tá bom? Vamos lá. Nos controles, entrada de ar. Aqui eu não quero mexer em nada.
Então, vou deixar em 0%. Saída de ar, também não vou modificar nada nesse momento. 0%. Na parte dos ventiladores, do evaporador e do condensador, eu quero que eles funcionem também em sua capacidade máxima. Agora, como é que vamos configurar esse software para atender o nosso experimento? Eu quero iniciar aqui o nosso sistema, tá? Veja, já temos o sistema rodando, já pegando todos os sensores, tá? E basicamente, ao iniciar a nossa operação, que será no modo ar-condicionado, você deve selecionar uma temperatura, uma faixa de temperatura, de modo a poder controlar esses parâmetros, tá? Então você seleciona um intervalo que esteja entre o seu ambiente externo e também aqui com o interior da câmara. Por que o ambiente externo é importante? Porque é a temperatura do ar que estará passando pelo sistema ali na nossa convecção forçada, tá bom? Para configurar o sistema, você deve mexer aqui de modo que consiga diminuir a temperatura interior da câmara. Então você deve, por exemplo, ao iniciar o nosso modo de operação, selecionar aqui quando vai ligar o nosso ar-condicionado, que deve ser uma temperatura um pouco superior ao do interior da câmara, de modo que ela tenha um acionamento automático, tá? E também quando ela vai desligar. Vamos selecionar aqui uma temperatura de 12 graus, por exemplo, tá bom? Dando OK, aqui o sistema já irá funcionar e você deverá, então, prestar bastante atenção e poder tomar nota dos elementos, tá? O professor vai configurar aqui a bancada, colocar o termômetro dentro da tampa de acrílico, da caixa de acrílico, vai inserir os outros elementos e eu retorno para começar, então, o nosso sistema funcionando, tá bom? Aqui temos o termômetro que será instalado no interior da câmara, tá? Com ele você consegue determinar a temperatura imediatamente na saída do ventilador que está fazendo a vazão deste ar dentro da câmara de refrigeração, tá bom? Então, você insere a ponta dele já ali na região, de modo que ele faça essa leitura. Também será necessário determinar, com o auxílio do paquímetro, determinar aí a espessura da tampa de acrílico e o diâmetro do tubo de cobre, tá? Então, com esse diâmetro, você vai conseguir, novamente, determinar o diâmetro interno dessa tubulação, para poder fazer o cálculo da área do condensador. E aqui o professor está com uma régua, tá? Para poder determinar o diâmetro, medir aí o diâmetro da ventoinha do condensador. Que é para quê? Para poder determinar a velocidade média desse ar de convecção forçada, tá bom? Então, com isso, nós vamos conseguir determinar esses elementos para fazer a nossa análise e determinar o coeficiente global de transferência de calor. Bom, já foi configurada, então, a nossa câmara de acrílico, o termômetro já está inserido lá dentro, imediatamente na saída do nosso ventilador, que está condicionando o nosso ambiente. Temos os parâmetros de controle que queremos determinar, tá? Então, vamos iniciar o nosso sistema. Tivemos os acionamentos dos sensores, também já vimos a nossa ventoinha já foi ligada, está fazendo convecção forçada, tá? Aqui no condensador, de forma que ajude aí no resfriamento do fluido refrigerante, tá? E agora, o que é importante? É importante que, quando a temperatura interna do ambiente chegar na temperatura que você está fazendo o controle, vamos supor a 15 graus, você deve tomar nota de algumas condições que esse sistema está no momento. Por exemplo, uma temperatura de suma importância que você deve tomar nota será a temperatura de entrada no condensador, tá? A outra temperatura muito importante é a temperatura de saída do condensador. Então, veja bem, quando tivermos com 15 graus, você terá 3 parâmetros. 3 não, você terá alguns parâmetros para você tomar nota, tá? Para poder fazer o cálculo de forma a conseguir determinar o coeficiente global. Você tem a entrada e a saída do condensador. Você deve determinar o interior da câmara, que no caso queremos aí a 15 graus. E também não se esqueça que você tem aquele termômetro que está imediatamente na saída da ventoinha, tá? Ali dentro da câmara de acrílico. Você deve fazer a medição
dessa temperatura, de forma que você consiga ter todos os parâmetros para determinar esse coeficiente global. Então, é importante que acompanhemos o processo aqui do nosso sistema de forma a verificar se não há nenhum erro, tá? E também verificar se a condição que estamos selecionando está sendo atendida, tá bom? Veja bem, estamos chegando aqui a 15 graus, tá? Então agora é o momento, verifique, ele chegou a 15, agora é o momento de você retirar, tomar nota das temperaturas, tá? Essas são as temperaturas que o professor obteve. E também verifique aí no seu termômetro interno qual que foi a temperatura daquele momento, tá? Agora, vamos esperar até que o nosso sistema chegue a 12 graus no interior da câmara de refrigeração, que eu quero mostrar para vocês como que funciona a questão do desligamento automático. Como dito, chegando aí em 11,76 graus, que é abaixo de 12, né? O nosso sistema já desligou a ventoinha, o compressor já desligou e o nosso sistema de condicionamento de ar foi finalizado, tá? O nosso sistema já está parado aqui há algum tempo, mas apenas para você verificar, tá? Não leve em consideração esses dados. Na hora da sua aula prática, você deve anotar com precisão essas temperaturas, tá bom? Aqui é apenas para você compreender qual que é a temperatura que você deve tomar nota, tá? Então, lembre-se, temos a temperatura no interior da câmara, que é dada aqui por este sensor, TA02 aqui no meu caso. Também temos a nossa temperatura do ambiente externo, que é importante, importantíssima, que ela vai ser utilizada aqui na parte da convecção forçada. Também temos a temperatura na entrada do condensador, temos a temperatura na saída do condensador, tá? E a temperatura do nosso fluido refrigerante, tá? Então, com esses elementos, você vai conseguir determinar o coeficiente global de transferência de calor para esse sistema, tá bom? E agora, como é que você pode fazer para enriquecer mais esse experimento? Você pode, na hora de iniciar o sistema, aqui no nosso modo de operação, ar-condicionado, você pode ficar alterando aqui essa taxa de temperatura, tá? Então, o que acontece? Se você pedir para ele condicionar até 15 graus, por exemplo, você vai ter um valor. Até 10 graus, você vai ter outro valor. A 20 graus, você vai ter outro valor. O interessante seria vocês, no caso, fazerem medições com uma variação aí de 5 graus pelo menos, tá? Então, fez com 15, faz com 10, ou faz com 20, tá? No entanto, eu compreendo que vocês estarão limitados à temperatura externa, tá? A temperatura ambiente. Aqui no meu caso, eu estou trabalhando a 20 graus e esse sistema, ele consegue refrigerar adequadamente, sem nenhum desvio, até 14 graus, tá? Então, o que acontece? O professor fica meio limitado para poder fazer essa refrigeração do sistema, tá? Então, por isso que eu utilizei essa margem até 15 graus e falei para que vocês tomassem nota a 15. No caso de vocês, vocês podem, tá? Analisem o ambiente externo, a temperatura de ambiente externo e a temperatura que está no interior da câmara antes de fazer a ligação, antes de iniciar o condicionamento, tá? Com isso, você tem em mente qual que é a faixa que você pode trabalhar. Além disso, sempre espere o ambiente interior da câmara voltar à temperatura do ambiente, tá? Então, se nós iniciamos o experimento, o interior da câmara estava a 19 graus, para eu começar uma nova tomada de dados, um novo experimento, a minha temperatura no interior da câmara deve estar aí novamente no mesmo valor, em torno aí de 19 a 20 graus, tá bom? Lembrando que nessa aula prática, você, para atingir o coeficiente global de temperatura, nós iniciaremos com um valor estipulado. Com esse valor, determinaremos a área do condensador, tá, por meio das equações, e posteriormente, com essas temperaturas que foram anotadas e as entalpias que elas nos darão, nós conseguiremos determinar, com as propriedades termofísicas do cobre, tá, do seu material, do condensador, você consegue determinar qual que é a taxa de transferência. Por meio disso, isolando essas equações, você conseguirá determinar também, finalmente, o seu coeficiente global de transferência de calor, que deverá ser calculado, tá? Então, você inicia com 1 para determinar a área do condensador e, posteriormente, você deverá fazer o cálculo desses elementos, tá bom? Então, caro aluno, esse foi o experimento aqui da nossa aula prática.